Amanhã não é só o meu aniversário de 40 anos, o que significa que eu preciso editar esse vídeo hoje, uma vez na vida, e colocar o vídeo na hora certinha que é pra sair. Não é só o meu aniversário, como eu estava dizendo. É também a eleição americana. Finalmente, a gente vai saber se os próximos 4 anos a política americana vai ser comandada pela Kamala Harris, atual vice-presidente, ou pelo Trump, que, né... Existe na cultura americana a ideia do October Surprise, que seria alguma coisa que acontece logo antes das eleições americanas que dá uma reviravolta no que pode acontecer. A gente teve alguns October Surprises esse ano, mas o principal foi agora em novembro, chegou atrasado, que foi a infeliz morte do esquilo Peanut. Se você não ficou sabendo, relaxa que eu vou te contar os principais detalhes. E eu tô finalmente numa excelente posição de falar sobre o assunto, porque o Gizmo e o Pixel, os meus 2 ratinhos que eu resgatei de uma cobra, é uma long... Quer dizer, o Pixel eu resgatei de uma cobra. Esse aqui foi intencional. Esse aqui eu queria comprar um ratinho novo mesmo. Eu conto essa história inteira em um outro dia, vou falar sobre os ratinhos, que eu tô ligado que muita gente tá curiosa pra saber também. Fica tranquilo. Inclusive, se você gosta do meu ratinho, merece um like esse vídeo já agora, pelo Gizmo. Não é nem por mim, é pelo Gizmo. O que aconteceu? Nesse fim de semana, autoridades ambientais de Nova York, o estado, não a cidade, foram bater na porta da casa de Mark Long, que é um influencer que opera na sua residência uma espécie de resgate / abrigo de animais selvagens, silvestres, eu sempre confundo as duas palavras. Entre alguns dos animais, né, quase 300, de acordo com os artigos que eu encontrei, tinha dois personagens que eram bem recorrentes nas redes sociais operados pelo Mark Long, que era o Peanut, que é o esquilinho, né, com o chapéu de cowboy extremamente charmoso, e o Fred, que era um guaxinim. O que aconteceu é que o Mark Long tinha se mudado há mais ou menos um ano para o estado de Nova York, ele tinha se mudado de Connecticut para lá, e no estado de Nova York ter um esquilo de animal de estimação é ilegal. Eu não estou entrando no mérito de se essa lei está certa ou errada, eu posso discorrer um pouquinho sobre isso lá na frente. Mas o que importa no momento é que ele se mudou para lá sabendo, ou presumivelmente deveria saber, que o animal que ele está publicando para o mundo inteiro ver que ele tem era ilegal no estado de Nova York. Aparentemente, ele estava no processo de regulamentar, ou pelo menos começar, porque a linguagem que ele utiliza em entrevistas, deixa eu ler aqui para você entender por que eu estou deduzindo isso. He said he was in the process of filing paperwork to get Peanut certified as an educational animal. He was in the process of filing paperwork. Soa como se ele estivesse ainda preenchendo os formulários, né? Não estou dando razão para o Estado de ir lá, invadir a casa do cara, puxar a arma na cara dele. Eu acredito que isso aconteceu. Pegar os animais dele e muito menos eutanizá-los. Não estou dizendo isso, tá? Eu sei como vocês são. Estou te dando os fatos. Se emocione com a galera que fez a merda, não com o cara que tá te contando, pelo amor de Deus. Então, o Mark, ele não fez isso por estar numa posição de muita visualização e, como eu tenho falado nesse meu processo de readaptação no Brasil, na gringa, quando você está fazendo algo que é muito evidentemente contra as regras estabelecidas, a fiscalização tende a ser mais acirrada. Isso é muito bem compreendido por qualquer pessoa que tenha morado ou nos Estados Unidos ou no Canadá, em qualquer país onde esse tipo de coisa é mais fiscalizada de perto. Você vive numa sociedade mais ordeira, de certa forma, mas você está muito mais sob o escrutínio do Estado, garantindo que todo mundo está fazendo o que deveria ser feito. E é o que aconteceu. Depois de muitas denúncias, essa agência ambiental foi bater na casa do cara com um mandado de busca e apreensão. Eles revistaram a casa do cara inteiro, foi um momento extremamente traumatizante para a família e, na minha opinião, injustificável, porque essas leis tendem, de forma geral, né, pelo menos assim que eu interpreto, elas existem para proteger tanto os animais, primariamente, eu imagino, e os humanos também, da má conduta com animais, né, existe uma lógica de por que existe esse tipo de lei ambiental. Pois bem, né, depois de todo esse momento traumatizante, injusto na minha opinião, desnecessário, o que acabou acontecendo é que o Peanut mordeu um dos agentes, e aí eles tiveram que usar um protocolo para controle de raiva, que me parece um pouco estranho, e eu acho que parece estranho para a maioria de pessoas. Eles, então, eu não sei como é que fala, tiveram que matar os animais, é isso mesmo. Talvez não precise nem usar o eufemismo, porque eles mataram os animais, a meu ver, completamente sem motivo. E eu digo a meu ver, mas está errado isso, porque na prática, porque os animais, os dois que foram capturados e eutanizados, eu me coloquei eu me coloquei nesse buraco de novo. Mataram os animais, tanto o Fred, o guaxinim, quanto o esquilo, o Peanut, não tinham raiva, que é a parte mais revoltante. A internet estava extremamente furiosa com isso. Em uma
uma curva brusca ali na história, revelou-se que o tal do Mark Longo é aparentemente um modelo de OnlyFans, e aí quando foram investigar a história, não investigar, né, termo errado, mas quando o pessoal estava tentando se inteirar um pouco mais da história, quem era ele, quem era esse santuário que ele mantinha, né, o que era esse santuário, devo dizer, que ele mantinha com a sua esposa, encontraram a conta do Twitter dele, as descrições que eu vi nas redes sociais e nos artigos já foram suficientes para eu não ter muito mais curiosidade de dar uma olhada, porque aparentemente ele é um modelo pornô, então tem isso. De repente, esse é o conteúdo do cara que você gosta mais. Então tem um detalhe adicional que talvez você não sabia sobre essa história. Muita gente estava questionando se ele devia estar trabalhando com isso, se ele tem esse hobby, esse interesse, esse bico paralelo de ficar mostrando a piroca para desconhecidos na internet. A primeira reação que eu vi na internet foi total fúria. E talvez isso se trate de um October Surprise atrasado, porque a direita americana está se agarrando nessa história e usando como uma prova de que o governo do Biden e por extensão da Kamala Harris, porque ela é a vice-presidente, ela é responsável também, e não se importa com os animais de estimação das pessoas, e por isso estão agora invadindo a casa dos outros e matando os bichos. É normal, qualquer coisa que aconteça pressão à eleição, que o Estado tenha feito uma merda, pode se argumentar que, né, o presidente deveria responder a isso. É uma visão extremamente simplista e oportunista, óbvio, mas quem não usaria uma situação como essa se você está prestes a uma eleição presidencial tão acirrada? Dá pra entender por que eles não iam deixar isso aí passar. Tem muita gente revoltada e, como eu falei, tem se dividido dessa maneira. A propósito, eu devo apontar que é até curioso que sempre que uma situação é abraçada por um lado do espectro político, o outro parece que se vê na obrigação de ser contra aquilo em princípio. Só pra... esses caras eu os detesto, isso significa que tudo que eles falam tá errado, então eu tenho que ser contra isso. E eu percebi que os espaços que estavam mais, tipo, envergonhando o cara por ser modelo de OnlyFans e tal, era a galera mais esquerdista, o que foi um bug na minha cabeça. Porque essa galera, tipicamente, ela tende a ser menos conservadora em relação a isso. E é a outra galera que tende a ver isso e demonizar. Então, os republicanos conservadores ficaram do lado do cara, apesar dele ser, né, modelo OnlyFans pornô, enquanto a galera da esquerda, que geralmente fala, você não pode envergonhar as pessoas por isso, eles estão envergonhando o cara. Muito loucura. Um esquilo, mano. Olha que reviravolta política doida. Pelo amor de Deus. Se o Trump ganhar por causa disso, na história vai ter youtubers daqui a 50 anos explicando, sabia que a eleição de 2024 foi decidida por causa de um esquilo? É uma daquelas histórias malucas que você vê na Wikipedia e não parece que é verdade. Porque a galera da direita tá se apegando a isso. O Elon Musk, que é o novo, né, porta-voz da direita, graças ao seu investimento de bilhões no X, ele tá realmente alardeando essa situação para os quatro ventos. Então, como eu falei, né? Eu acho que, independente do lado político, todos os lados deveriam concordar que, beleza, leis para... Se você não for um libertário, um anarcocapitalista, um desses caras que realmente são contra, conceitualmente, a ideia de leis do Estado. Acho que todo mundo pode concordar que algumas regras que determinem que animais você pode ter, sob que condições e tal, porque senão aí você começa, se você deixar de qualquer jeito, mano, aí você tem maus tratos contra os animais, né, abuso, você tem tráfico, tem que ter alguma regulação, eu imagino, né? Como alguém que mora no país onde ataques de pitbull, toda semana no Twitter tem alguém sendo atacado de pitbull. Eu sou da opinião que você não pode simplesmente ter qualquer animal que você quiser. Seja um esquilo, seja, né, um animal silvestre, seja um jacaré. Eu não sei se eu estou falando um absurdo, porque eu tô acostumado a falar uma opinião que na minha cabeça parece super comum e a internet fica furiosa. Matar os bichos parece um protocolo... Eu não sou especialista nisso, então talvez eu esteja fazendo aquela groselha clássica Dunning-Kruger, do cara que não entende nada da disciplina e tá achando que entende alguma coisa. Mas me parece que é um protocolo um pouco excessivo. Porque tudo bem, raiva é uma doença muito grave, quando você mostra sintoma de raiva, você morreu já, é uma morte agonizante, é terrível. Eu entendo perfeitamente o Estado se mobilizar para impedir os possíveis contatos, né, as possíveis causas de um surto de raiva. Beleza, até aí tudo bem. O cara ser muito carismático, né, o Mark Longo, o seu esquilinho, a sua piroca no Twitter, pra gente tem certeza que a gente gosta pra caralho desse aspecto. Talvez você tava nem ligando pra história, e aí isso aí você... Peraí, como é que é isso? Como é o nome dele mesmo? Talvez. O ponto é que muita gente gosta desse cara. Então a história não vai ser analisada por um prisma sabe, não sei nem a palavra, tá me faltando agora, sabe, de racionalidade, talvez. A galera do Trump, como eu falei, abraçou isso como um sinal de que a presidência Biden é horrível. Então isso faz com que a galera da esquerda automaticamente tente desmerecer a parada para não parecer que é uma causa, né, que vale a pena, né? O que é bobagem. O seu problema é com quem abraçou a causa, não a causa em si. Ninguém deve, eu imagino, tá achando bacana que um esquilinho foi morto. Especialmente como não tinha raiva, né? Uma família traumatizada. Uma merda a situação inteira. Todo mundo deveria concordar, mas a gente vive no período de maior polarização
E eu sei que é clichê falar que esse momento em que a gente está vivendo é o pior, mas nesse caso eu acredito, eu não acho que é alarmismo, porque a gente não tinha rede social como tínhamos, né, como a gente tem agora, para criar essas situações, sabe, tão loucas e que saem do controle tão rapidamente. Enfim, o que você acha? Se o governo entrasse aqui, se o Lula entrasse aqui para tomar o Guimbo, meu irmão, eu não posso nem me defender, eu acho, né, porque eu acho que eu tenho que deixar. Se o Lula bater na porta aqui, ainda bem que não precisa, eu não tô fazendo nada errado, ainda bem. Lula, se você ver esse vídeo, porque ele me segue. Sabe que o Lula me segue no Twitter? Guismo, diga tchau, Guismo. Diga tchau, Guismo, diga tchau. Tchau! Não existe ter um animal de estimação e não falar com voz de idiota quando você tá falando com ele. Mano, eu tô dando tanta sorte, porque assim, o rato, ele faz xixi, faz cocô direto, né? Felizmente, o ratinho, ele nunca faz muito xixi e o cocôzinho dele, quando ele tá saudável e tal, é uma pedrinha assim, tipo, sabe? Não fica, não é melequento. Então você pega, joga no lixo, lava a mão sem drama, e é pequenininho, né? Então ele fica fazendo xixi e cocô em momentos inoportunos, às vezes, como por exemplo, quando ele tá no meu ombro. Felizmente, eu acho que ele tá aprendendo. Ele começa a ficar, assim, nervoso, mexendo de um lado pro outro, aí eu vou e coloco na gaiolinha e parece que esse é o sinal que ele tá precisando. Né, meu filho?